Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Romanel. Gente, eu sei que vocês já sabem muitas coisas sobre as nossas joias, a gente sempre traz alguma curiosidade, mas poucas pessoas sabem sobre o que acontece dentro da fábrica Romanel, né? Como que a gente faz para administrar, como é que a gente faz para trazer toda essa magia que acontece, que vai para o nosso produto, e como é que a gente trabalha, qual que é a cultura da empresa, qual que é a cultura da Romanel, que é muito bacana, uma empresa muito feminina. E para conversar um pouquinho sobre isso com vocês, falar um pouco sobre a mágica da nossa fábrica, a gente convida aqui nossa gerente de gente e gestão, Regina maravilhosa, que é parceira, que trabalhamos juntas também, para contar um pouquinho, né, do seu trabalho, desse espírito Romanel, que é um espírito muito verdadeiro. Sim, sem dúvida, muito verdadeiro. Fabi, eu nem preciso falar a alegria e a honra de estar aqui, gente. É muito gostoso, não é de hoje que eu gostaria, eu já estava sonhando para esse momento. E que bom, e que oportunidade bela que a gente tem aqui para falar um pouquinho sobre a Romanel. E é muito interessante quando a gente fala da magia, né? A gente vê muito isso quando as consultoras vão nos visitar lá na fábrica e sempre tem aquela brincadeira. Nossa, mas o que acontece? Vocês colocam o que nessa água? Até o André comenta isso. Sim. E eu digo que nada é fruto do acaso. Tudo é fruto de muito trabalho, de um trabalho importante, fruto de uma cultura muito bem estabelecida, pautada em valores muito sólidos, que trazem para o centro do negócio gente, pessoas. Porque a gente fala tanto de empresa como se a empresa fosse um ente, né? Uma entidade, mas a gente precisa lembrar isso, tem que estar muito claro para todos nós que empresa é composta de pessoas. São as pessoas que fazem a empresa ser o que ela é, seja esplêndida, maravilhosa e encantadora, ou o contrário. E graças a Deus a gente fala que nós temos um dedo bom, uma sorte boa de encontrar gente do bem, porque são essas pessoas que fazem diferença no Romanel e fazem essa borboleta ser o que ela é. E é isso, é a grande magia, é a nossa cultura, é um propósito muito bem alinhado, né, Fabi? Quando a gente fala assim, vou pegar, por exemplo, processo seletivo, a nossa própria área de atração e seleção, nós somos pautados em vários instrumentos, né? Nós temos o guia de valores, que trazem muito nossa cultura, nós temos o guia de competências, nós temos outros instrumentos como o job description, mas o que faz realmente a diferença e que a gente prioriza é alinhamento de valores, é fit cultural. Porque, gente, se não tiver esse alinhamento, Não funciona. não funciona. Se não trouxer para a empresa um ser humano incrível, alinhado com o que nós pensamos, não adianta, pode ser um excelente profissional, mas se não for um excelente ser humano, uma pessoa do bem, não faz essa empresa ser o que ela é. E aí está a grande mágica. Para mim isso é tão claro, parece simples, mas é profundo. É verdade, Rê. Ter esse olhar que a gente tem que ter. Na verdade, assim, eu até ia te perguntar isso, e você já acabou falando, que é assim, que essa cultura de acolhimento que reflete no trabalho, né? Porque às vezes as pessoas elas não entendem isso. Eu vejo muitas executivos que às vezes são muito focados no resultado, e a Romanel também é muito focada no resultado. E às vezes ela acha que essa cultura do acolhimento é algo que pode prejudicar. E na verdade é o contrário, né? Totalmente. A gente vê que quanto mais claro, a gente tem que ter objetivos claros, o foco no resultado, sim, somos um negócio. Sim, né? Mas quando a pessoa ela está motivada e alinhada, como você já falou, isso reflete, né, no trabalho. Totalmente. A pessoa precisa ter clareza do trabalho dela, da posição dela, sabendo qual é o seu propósito. E é muito interessante, a gente fala muito de propósito. Por exemplo, o nosso job, né, a descrição das nossas atividades, a primeira coisa que vem é o propósito. Porque se a pessoa não souber para que veio e o que de fato faz brilhar os olhos, o que de fato faz ela ter energia e força e motivação para todo santo dia levantar da cama e vir trabalhar, não consegue. Realmente não consegue nem ter aquela energia e aquele sentimento que reverbera na empresa inteira. Parece pequeno, mas, gente, isso é de uma grandiosidade, isso é tão sutil. Sim. A gente precisa ter o propósito e a empresa tem isso muito claro, né? Que é o transformar vidas. E eu falo que todos nós temos que levar isso muito adiante. A nossa área de gente e gestão traz isso muito para o centro, né? De forma estratégica. Eu acho que vocês conseguem refletir aquilo que realmente a empresa que veio, obviamente, dos fundadores, porque tudo tem uma origem, né, Rei? A gente não consegue ser, a empresa não consegue ser aquilo que de fato ela não é. Porque vem da uma origem isso, né? Você tem uma origem que faz com que isso reverbere.
Mas eu queria, tem muita gente aqui que tem vontade de trabalhar na Romanel. Tenho certeza. Tem as pessoas que querem revender o produto, né? Muitas consultoras, que são essas que vêm visitar a nossa fábrica, que fazem esses trabalhos junto com o nosso distribuidor. Mas tem pessoas que gostariam de trabalhar na fábrica. E aí, eu queria que você falasse, assim, brevemente, sobre os benefícios que a Romanel traz, que é oferecido para quem trabalha aqui. Ok. Fabi, um dos maiores para mim é o próprio acolhimento, o próprio clima organizacional e ambiente muito saudável, que prioriza as boas relações, até porque isso conversa muito com o negócio da empresa, que é focada na boa relação, na saúde dessa relação, e isso permeia a empresa. Não é mentira, gente, não é fake, não. Eu até brinco nos processos seletivos, eu falo assim, olha, eu vou te falar uma coisa, você está vindo para uma empresa incrível, que tem gente incrível, que tem sócios, que tem diretores do bem, que realmente são apaixonados por gente. Então, é um presente, é um privilégio. Isso eu falo e as pessoas me confirmam. Nossa, Rê, você não mentiu, você não nos enganou. E eu tenho muita tranquilidade. E dentre os nossos benefícios, a gente tem desde um restaurante com todo um cardápio diferenciado, alimentação muito boa, porque a gente foca realmente na saúde como um todo. Nós temos o serviço médico ambulatorial com toda uma estrutura, como psicóloga, nós temos médica do trabalho, nós temos enfermeira do trabalho, nós temos toda uma parte de acolhimento nesse serviço médico. Temos convênio médico muito bom, acessível a todos de forma gratuita, né? Ou seja, as pessoas não pagam por esse benefício. A gente tem também vale refeição, cesta básica, vale alimentação. A gente tem também programas de desenvolvimento, isso é importante pautar, porque hoje existe todo um cuidado nas questões da saúde emocional. A gente sabe, estão vindo legislações, normas novas, onde realmente está colocando isso como centro, né? E as empresas precisam observar isso, os RHs precisam observar isso, de que a saúde emocional é essencial para que todos possam realmente continuar dando o seu melhor e se desenvolvendo, e a empresa tem esse olhar. Temos canal de denúncia, onde existe uma abertura para as pessoas se expressarem, trazerem suas questões. Temos programas de desenvolvimento como Jornada da Liderança, programas de mentoria, de coaching. Olha, tem coisa. Esse que eu queria te perguntar. Tem coisa. Porque a gente sabe que tem muitas oportunidades na jornada da Romanel, né? Sim. A gente é uma empresa que gosta muito de reconhecer talentos, né? Sim. Eu, por exemplo, no meu time tenho pessoas que vieram da fábrica e que hoje se tornaram gestoras, e a gente... Esse propósito de transformação de vida, ele não é só lá fora, ele é também aqui dentro, né? A gente é uma empresa que reconhece. E aí a minha pergunta é, quais são as oportunidades hoje de capacitação que a Romanel tem? Como eu já comentei, né, nós temos programas de desenvolvimento, desde do Jovem Aprendiz, que é um programa de desenvolvimento em parceria com o Senai, onde realmente a gente capta essa força de trabalho jovenzinha para poder realmente ter uma oportunidade de se desenvolver, de se reconhecer como cidadão, como futuro profissional. Então é um programa muito bem estruturado em parceria com o Senai. Nós temos também um programa, né, de liderança feminina, que a gente já fez algumas rodadas, vários encontros, que a gente chama do Voo da Borboleta, um programa queridíssimo, onde realmente a gente traz para líder, lembrando, Fabiana, que da nossa força de trabalho, de colaboração, nós estamos falando de 405 mulheres e 38 líderes. 405 mulheres, isso significa qual é o percentual? 50% da nossa gente do trabalho final. Não são só vocês, né? Que são... A gente tem muitos homens queridos e maravilhosos. Tem, competentes, por sinal. Mas a gente sabe que a gente tem muitas consultoras, que a Romanel acaba sendo realmente um meio de vida, que a gente ajuda muito nessa parte, principalmente de independência financeira. Muitas mulheres conquistaram sua independência com a Romanel, e dentro da fábrica e nos distribuidores também acontece muito isso. A gente tem uma força de trabalho feminina muito forte, que nos orgulha muito, né? Muito, e lembrando que é importante a gente ter programas estruturados com foco na liderança feminina, para que cada mulher dê o seu melhor, entenda que o modelo de gestão, o modelo de liderança não precisa ser necessariamente um modelo masculino, e sim, porque não ela não usar os seus talentos naturais para liderar dentro da sua naturalidade, onde ela vai expressar os seus talentos de maneira muito mais fluida, mais natural. E você falou já, a gente teve, né, esse programa maravilhoso de liderança feminina, e a gente sabe que, assim, tanto quanto a consultora, eu sempre faço esse link, porque eu sei
que a vida da revendedora muitas vezes é corrida, ela tem que conciliar muitos pratinhos, assim como a executiva ou a nossa colaboradora que trabalha na Romanel. Sim. E você acha assim, como é que a Romanel busca apoiar essas mulheres para que elas possam ter esse ambiente equilibrado? A gente tem muitos cuidados em relação especialmente às mamães, né? A gente sabe que o desafio é maior porque a grande parte dessas mulheres são de periferia, são mulheres de regiões mais distantes, e nós temos ofertado, por exemplo, a dar até uma comodidade maior para ela ir e vir trabalhar. Nós temos muitas mulheres que têm crianças pequenas, estamos falando de mulheres que têm 2, 3 crianças e são as provedoras dos seus lares, cuidam até mesmo dos seus pais. E muitas vezes ela precisa ficar com a criança, não consegue trabalhar e a gente tem entendimento, principalmente a nossa liderança, de ter esse olhar empático, de entender que a mulher muitas vezes ela está numa situação com o seu bebê que ela não consegue vir naquele dia trabalhar ou às vezes precisa de uma licença e a gente tem essa flexibilidade. E tá tudo certo. É assim que tem que ser, porque você está reconhecendo esses espaços, essa necessidade. Eu tenho algumas mães também e eu percebo que quando a empresa tem esse olhar, acaba que você tem um profissional até mais engajado. Não tem Às vezes as pessoas têm muita dúvida, eu vejo hoje em dia, a flexibilidade vai depender muito, claro, da maturidade, né, daquele profissional que você está falando, mas eu percebo que tem uma gratidão e acaba tendo essa coisa assim, bom, você reconheceu, né, esse meu momento, então por conta disso a empresa também pode contar comigo e fortalece muito esse vínculo disso. e a gente acaba formando profissionais excepcionais. Fabiana, não tenha dúvida disso, porque grande parte das nossas colaboradoras, os nossos colaboradores estão há muito tempo conosco e eles têm uma grande gratidão. Eles realmente, por isso que a gente fala, né? O que coloca nessa água quando chega os nossos consultores? Porque é gratidão e é uma coisa muito genuína. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Pegando até um alto comando, acho que vale a pena esse exemplo. Recentemente nós tivemos uma colaboradora nossa, a Ireninha, a Tuquinha. A Ireninha, Nossa querida Tuca. maravilhosa. É uma profissional que estava conosco há 20 anos. Ela se aposentou e ela pediu para a empresa desligá-la. Olha, não dá, eu estou cansada. Profissional auxiliar de limpeza. 20 anos. Queridíssima. É uma das pessoas mais embaixadoras da carinha da Romanel. Abraçava que a gente fala que nós somos beijoqueiros, né? Somos. Abraçamos beijoqueiros. E ela abraçava todos, ela beijava todos, queridíssima. E ela pediu para sair. E eu conversei com o nosso presidente, né? Está falando do presidente da empresa, o Martins. E ele, muito bonitinho, falou assim: olha, Rê, faz a gentileza. Faz o desligamento, mas eu quero conciliar com a minha agenda, porque eu quero estar lá. Eu quero abraçá-la. E eu quero agradecer por todos esses anos. Mas gente, não tem como se emocionar. E eu que participei na minha vida de né, tantas reuniões com alto comando, e eu sempre vejo isso muito genuinamente. Que realmente existe uma preocupação, que não é coisas de livro ou de quadro, é realmente a missão e o propósito e o cuidado e o olhar para o ser humano é muito real. E eu vejo isso nas discussões, em todas as pautas, e assim, tudo que a gente vai fazer, a gente vai olhar para as pessoas. Então, primeiro nós olhamos para as pessoas, está saudável, estamos mantendo o equilíbrio, aí sim, se estamos seguindo isso, a gente continua. E olha que bonitinho, ele foi lá para a fábrica, abraçou a Ireninha chorou muito, se emocionou, é uma imagem inesquecível. Eu fiquei até emocionada porque eu sei, e a gente tem muitas histórias assim, né? As pessoas, eu acho muito legal na Romanel, porque a gente tem pessoas, você também está aqui há bastante 10 anos, vou fazer 11 anos. E a gente acha isso muito bacana, porque a gente entende que a gente está nesse processo de evolução junto com esse colaborador. Sim. Né? Então, para a Romanel é um orgulho muito grande ter pessoas que estão aqui. A gente tem pessoas que estão há 40 anos aqui. Quase que nasceram aqui. A pessoa de cabelos vermelhos sabe de quem que eu tô falando, né? Outro também, o Didi, é a mesma coisa, né? Então são pessoas muito icônicas até para a empresa. E acho que isso faz com que a gente tenha realmente esse senso de verdade.
E sinto isso, e isso reflete na empresa, faz a empresa ser feliz, faz a empresa ser saudável, faz a empresa ser inclusiva. Nós temos programas, inclusive, programas de inclusão, né, pensando nas pessoas com deficiência, de acolhimento, onde nós treinamos os líderes para receberem essas pessoas da melhor maneira possível. Então, a gente tem que olhar para todas as frentes. E vamos falar de uma coisa bonitinha que vocês fizeram? É uma coisa fofa, gente. Que é aquele kit que as mamães ganham. Programa Voo da Borboleta. Eu sei que o programa ele é muito maior do que só o kit, ele é um programa que amor, mas ele acolhe as nossas mamães Romanel. Conta um pouco sobre o Voo da Borboleta. A gente desenhou juntos, inclusive, um programa muito bacana, onde tem como principal objetivo acolher essas mães no seu momento mais especial e delicado, que é o momento da gravidez, a maternidade. Desde o momento que ela descobre que está gravidinha, e aí já entra o nosso time de apoio, pensando em profissionais da área médica, enfermeira, médica, a gente tem tudo isso internamente, fora os parceiros que dão palestras para essas pessoas, para elas entenderem como é o processo da maternidade. Tem a entrega do manual, que dá muitas dicas. Ai, uma todo acetato lindo, que pena que eu não estou com nenhuma, mas é para próxima, não vai faltar. A gente coloca aqui, ó. Vocês colocam uma fotinho do manual para todo mundo que está assistindo ver o que é esse manual lindo. E são encontros mensais dessas mamães para troca com profissionais da área de saúde com essa expertise dentro da empresa, como também trocas entre elas, né? Delas compartilharem os seus anseios, seus desafios, começar grávida, começar com um mês de gestação, 2, 3, 4 meses, quais são os seus desafios, as mudanças no corpo. E a gente coroa tudo isso quando o bebê nasce, a gente entrega uma cesta linda com produtos pro recém-nascido. E legal, Fabi, a gente não entrega só para as mamães, não, a gente entrega para os papais. Sim. Então, os papais com o Manel também, eles nos comunicam e eles passam por esse, né? Claro que a gente entrega aí no caso manual, mas eles passam por todo esse processo e recebem também esse presente. E é lindo, gente. É uma bolsa com vários kits. Depois a gente... Eu adoro receber as fotinhos dos bebês com a touquinha Romanel. Ai, eu acho uma graça. Você viu? É. As mensagens que as mamães deixam, que pura gratidão, elas choram, elas se emocionam. Eu falo que tudo está na sutileza, na delicadeza. É o que realmente transparece. E isso a gente é muito bom. É muito bem. A gente tem muito isso. Eu acho que é a questão da gente trabalhar com aquilo que a gente é de verdade, né? Se você é de uma forma, não adianta você querer que a empresa seja completamente diferente. Eu sempre falo, a gente tem uma origem de fundadores que sempre foi muito humana, Sim. pessoas extremamente competentes, e a gente acaba, né, refletindo aquilo que é a verdade. E aí, falando também um pouco, indo para o que eu acho que eu esqueci de te perguntar, sobre avaliação de desempenho e crescimento profissional. Porque o acolhimento é importante, esse senso de pertencimento, a família, mas todo mundo quer crescer, né, Rê? Sim. Como é que a gente faz, a gente utiliza hoje sistema de avaliação de desempenho? Nós temos, como é que está essa questão? Temos, Fabiana, e eu considero um instrumento, né, muito poderoso, porque realmente as pessoas começam a entender para que veio, o que precisa ser feito para ser a sua melhor versão, para realmente transcender, né? E é o nosso foco, transformar vidas através de desenvolvimento. E nós temos um processo, né? A gente fala avaliação de transformação e feedback dentro da Romanel. Hoje nós estamos rodando o primeiro ciclo, que estamos agora em diretoria e gerência, mas depois vai reverberar isso na empresa inteira. Nós vamos pegar a linha de coordenação, nós vamos pegar a linha de analistas e depois todos os colaboradores. E é um trabalho que permite muito a troca, o momento da transparência, né? Porque você fala onde o indivíduo se autoavalia, que é a primeira etapa, depois ele é avaliado pelo seu gestor à luz de vários critérios, e depois tem o consenso, né? Ambos sentam, né? Líder e liderado, e ali discutem os pontos. Porque eu me achei com uma nota Y numa determinada competência e o meu gestor enxergou outra coisa. E aí tem o momento da transparência, o momento do feedback, que realmente é a comunicação que tanta gente fala, assim, é importante ter. E ali a gente ajusta. Com base nessa forma, ele é colaborativo também, porque não é uma coisa só top-down, né? Aliás, a gente não é a cara da Romanel, é o que eu falei, foco em resultado, foco em desenvolvimento, nós precisamos ter, mas de uma forma colaborativa. Acho que esse é o grande segredo que nós temos. E aí, falando um pouquinho de mercado de RH, as empresas estão entendendo que realmente não tem mais como a gente fazer gestão top-down. Ainda mais quando você encontra gerações.
Nós estamos falando no mesmo ambiente, baby boomer, X, Nossa, eu trabalho assim, é baby boomer junto com uma geração Z, né? Z, Que é uma geração mais desafiadores, mais qualidade de vida. Eu não posso falar, que a gente só tem pessoas excelentes. Eu vejo as pessoas falando, gente, E aí é uma coisa interessante. final do Manel, Não tem certo e errado. O que tem são pessoas diferentes, gerações diferentes, que vão sempre existir conflitos. E o nosso papel aqui, pensando em gestores, é mediar tudo isso. Extrair o melhor, criar um ambiente propício para que cada um faça o seu melhor dentro dos seus maiores talentos. sem dúvida. E é esse olhar que a gente tem, é realmente inclusivo, né? Saber que todos nós temos que trabalhar juntos, pautados nos nossos valores, para fazer essa empresa crescer exponencialmente, e com olhar em resultados, mas nunca perder o amor, a doçura e o olhar no ser humano. E eu acho que a clareza que a gente faz isso, quando a pessoa entra na Romanel e ela tem um guia de valores, ela tem um guia de competências, ela entender, bom, a empresa é isso, a empresa quer isso facilita. Como é que acontece, uma última pergunta, nem estava no meu script, eu pensei, eu achei importante fazer. Como é que acontece quando a pessoa entra na Romanel? Ela passa por algum processo? Sim, sem dúvida. Nós temos o onboarding, que nós fazemos tanto pessoalmente, né? Nós temos todo um time de apoio que faz, passando por cada uma das etapas, desde apresentar um job description, ou seja, o que ela vai ocupar, qual é a posição que ela vai fazer. Gente, job description, para quem não sabe, é a descrição De cargo. do cargo. Mas é que a hash, que ela fala um monte de termo em inglês, e eu sei que tem gente que a gente precisa... Desculpa, é bom. Mas assim, o diferente dele é que traz muita questão do propósito, da missão da sua cadeira. Você entender realmente o que faz, né? O que é essencial para que você execute aquilo da melhor maneira possível. E aí a gente apresenta isso, a gente apresenta a empresa, a gente apresenta todo o organograma, a gente tem também a questão de segurança do trabalho. Uma coisa importante, a empresa é muito focada nas questões de segurança do trabalho, porque quando a gente fala de ambiente saudável para se trabalhar, ele permeia não só a questão emocional, Tem a não só a questão de uma liderança bem preparada e acolhedora e também focada nas questões internas do departamento e gente. Nós temos que nos preocupar também das questões de segurança, e isso a empresa é muito bem estruturada também, desde mobiliário, desde ambiente saudável, desde treinamentos de brigada, treinamentos, nós temos uma CIPA ativa e é bacana, porque eles realmente realizam muitos trabalhos legais, diálogo de segurança. E voltando para o onboard, tudo isso a gente apresenta para os benefícios, quais são as regras, quais são as normas da empresa, as políticas, né? Como que eu caminho aqui? Nós temos um acompanhamento, depois que a pessoa fez essa integração, nós temos um acompanhamento durante os 90 dias. Então, nós temos um bate-papo com o gestor, monitorado, né, e mentorado por alguém da área de gestão a cada intervalo desses 90 dias, nos primeiros 45, depois na efetivação dos 90 dias. E, gente, isso é importante, porque são os momentos mais difíceis para um novo colaborador. Sim, a pessoa está entrando, está se adaptando, Se aculturando. Se não tiver essa transparência... Eles fazem um curso na Academia Romanel também. Fazem também. Nós temos vários vídeos lá, onde também apresenta a empresa, mostra o for business, o negócio da empresa, né? Que é impressionante. Qualquer pessoa que entra precisa saber do negócio Romanel, né? E a gente disponibiliza na guia de valores, por exemplo, também está na nossa academia. Então, assim, são várias frentes, né, que de forma conjunta leva esse colaborador a realmente se sentir integrado, se sentir bem, se sentir feliz. Por mais que a gente fale assim, mas felicidade é bobagem. Não é, não. Nós passamos dentro de uma empresa mais de 8 horas. É ali que nós criamos vínculos. É verdade. Isso é tão importante, gente, porque quando você está num ambiente onde você se sente bem, se sente ao lado de pessoas do bem, você vai realmente conseguir trabalhar muito melhor. Muito melhor. E você vai conseguir se desenvolver, como é o exemplo de tanta... Se sente amparado, com certeza. Não é acho que o trabalho é os nós. É que quando você fala, parece que é super fácil. A gente sabe que tem um trabalho árido, muito trabalho de suor aí. Muito bacana a gente conseguir passar isso nesse podcast, vocês entenderem como é que funciona a Romanel. Obrigada, Rê, por esse bate-papo. Gente, eu agradeço esse presente, essa oportunidade. Olha, eu tenho certeza, a gente ama essa empresa. A gente é apaixonada. Ela é apaixonante, não tem como. Essa é a gente é apaixonada. A Romanel é as vidas, né? Somos apaixonados. É diferente. Somos diferentes. Somos. Muito obrigada, querida. Obrigada.